Vai segurando, até suou para tirar esse negócio da caixa, hein? Mas olha só o que eu tenho aqui para você. Bem-vindo de volta ao nosso canal, na minha opinião. Eu sou Adenilson Santana e hoje eu trago mais uma coisa sensacional para você. Vai segurando, olha só o que nós temos aqui. Vamos terminar de desembalar aqui, porque o negócio é grande. A única coisa que acabou ficando dentro da caixa foi só o manual de instruções. Hoje o dia está ótimo para um unboxing, então dê uma olhada aqui, ó, no nosso manual de instruções. Esse é o modelo do forno que eu tenho para apresentar para você aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o forno fryer da Oster e esse aqui é o modelo, certo? Vamos agora ao que interessa, que é ver essa mercadoria aqui de perto, ó. Já na parte de trás aqui, ó, você precisa tomar cuidado para não derrubar. Já vem uma bandejona aqui. Olha só o tamanho dessa bandeja. Muito bacana, hein? Já dá para fazer um bolo bom aqui. Tô brincando. Isso aqui provavelmente deve ser para aonde vai cair o óleo aqui daquilo que você estiver assando, né? Ele vai reter o óleo por baixo. Acredito eu. Vamos tirar este isopor daqui. Esse aqui é o padrão da tomada. Ó, uma coisa interessante para você se atentar nessa questão de padrão de tomada é que às vezes a gente compra uma tomada e ela tem um padrão mais fino. Essa daqui é de 20 amperes, tá vendo? Ó, ela é um pouquinho mais grossa, essas perninhas. O que que você faz quando você compra uma tomada nesse padrão aqui, ó, de 20 amperes? Basta você ir na casa de material de construções e você pedir uma tomada de 20 amperes e fazer a substituição aí na sua casa. É muito fácil e caso você se sinta inseguro de fazer isso, você pode solicitar um serviço de um eletricista, que é uma coisa super fácil. Não vou dizer o valor do preço, né? Não vou dar valor no serviço dos outros, mas acredito que ele não vai cobrar muito, né? De repente aí só uma taxa de serviço, a gasolina, né? Mas aí vai do seu eletricista e da bondade dele com você. Agora vamos tirar esse isopor aqui, tirar do outro lado também. Esse negócio é tão grande, tá até me faltando espaço para andar aqui. Já tirei aqui dos dois lados. E agora só falta uma parte, né? E essa parte vai fazer barulho, que é a parte do plástico, então vamos acelerar esse negócio aqui. E aí, qual foi a sua primeira impressão aqui da nossa mercadoria que eu estou te mostrando? Esse nosso forno da Oster de 25 litros. Deixa aqui abaixo nos comentários e aproveitando que você vai deixar o seu comentário, já aproveita também, já se inscreve nesse canal. Ativa as notificações, tem muita coisa legal nesse canal ainda para eu mostrar para você. Só que se você perdeu esse canal de vista, ó, pode ser que você não consiga mais encontrar ele, tá certo? Então, seguindo aqui, olha só, tá falando que vem um presente aqui para mim, ó, tá vendo? Falando que vai vir uma luvinha aqui. Este aqui é um forno fryer de 25 litros e ele tem multifunções, ó. Aqui tá mostrando a potência dele, que é até 1.700 watts. O timer é até 120 minutos, tem um timer de alerta, né, o shaking time, que seria, no caso, você tá colocando uma coisa que precisa virar, vamos supor, daqui a alguns minutos, você programa daqui a quantos minutos para ele te alertar para você ir lá e virar aquilo que você tá assando, né, muito legal. E aqui tá mostrando que a temperatura máxima que ele chega é até 200 graus, isso daqui é ótimo, isso daqui é maravilhoso. E por que que eu escolhi um forno fryer e principalmente o da Oster? Eu vi o de outras marcas, eu vi vários testes, eu vi várias avaliações. Esse daqui foi o que mais me chamou a atenção, principalmente pela questão do tamanho, pela questão das funções que ele faz. E no caso, na época eu estava procurando, na verdade, só uma air fryer. Para quê? Para fritar batatas, as coisas sem óleo e tudo mais. Só que o que acontece? Esse forno, além de fazer a função da air fryer, ele ainda tem a função de forno. Por isso que ele chama forno fryer. Ele tem a função de air fryer e a função de forno. Então aquelas coisas que você precisa, então a questão de fritar batata, as questões de tudo aquilo que a air fryer faz, esse forno vai fazer. E as coisas que a air fryer não faz, que são as funções de forno,
esse forno fryer vai fazer, entendeu? E a questão de ser de 25 litros é que você tem a oportunidade de colocar coisas grandes aqui dentro, ó. Deixa eu abrir aqui para você. E aí a gente já vai tirar as medidas para você ter uma noção. De repente você quer ver aí pro seu espaço. Uma coisa que eu acho legal quando a gente vai mostrar algum produto é mostrar as medidas, porque se a pessoa quer colocar na casa dela, ela tem mais ou menos uma noção, né? Se cabe, se não cabe, se compensa ou se não compensa, se vai ficar muito grande ou de repente se vai ficar muito pequeno. De repente se a pessoa... O ruim não é se ficar muito pequeno, o ruim é se ficar muito grande, porque aí como que a pessoa vai fazer para colocar, né? Então deixa eu tirar essa fita daqui. Já enchi de marca de dedo aqui, como você pode ver, mas faz parte. Eu escolhi esse forno fryer na função de 110, mas tem também no 220. É legal você pegar do 220 por conta da questão da potência, né? Vai ajudar muito mais. Uma coisa que eu vi as pessoas comentarem bastante que não acharam legal é a questão desse cestinho aqui de ser difícil de lavar. Passando a mão aqui, dá para se imaginar mesmo que não deve ser tão fácil lavar. Olha só, ele tá todo preso aqui, né? Tá tudo com fita prendendo, ó. Aqui, ó, caiu meu brinde. Aqui, igual tá falando, ó, veio com uma luvinha aqui, pegador para você pegar as coisas lá dentro do seu forno. Isso é muito bacana. Nossa, olha só tem essas duas partes aqui de baixo, igual aquele outro forno pequenininho da Oster mesmo, né? Vamos ver. Na parte de dentro ali, ó, é maior. Olha aí a parte de dentro. Tá vendo como é que é? Não sei se ficou muito ruim de você ver. Eu virei de cabeça para baixo só para você ter uma noção de como que é lá dentro do forno fryer. Tá vendo? Então essa é a parte de cima, onde você vai aquecer os alimentos. Duas grades, tá vendo? Ó, vem uma grade aqui, ó, outra presa por baixo, vem um pegadorzinho aqui para você puxar o seu cestinho para frente. E agora vamos tirar as medidas. Vamos tirar as medidas. Eu quero tirar as medidas primeiro desses acessórios aqui, para você saber, né? De repente você tem aí uma forma na sua casa e será que essa minha forma cabe? Será que não cabe? Ó, mede pela grade de baixo, que ela é um pouquinho maior do que a de cima, tá? Trinta e 2 centímetros. E aqui 32 por 29. Esse cestinho menor tem 30 por 17. A outra bandeja que veio aqui, que no caso é aquela que a gente coloca aqui embaixo, né, para proteger na hora que for colocar alguma coisa para grelhar, frango, ó, ela também tem 32. No caso a parte interna é 30, tá? E aqui 19, a parte interna, e é 30 também, então ele é quadrado, 30 por 30. Aqui tem um desenho da setinha. Vamos ver agora o tamanho do nosso forno fryer. Se eu medir a parte de lá de dentro até aqui, agora vamos medir essa parte aqui, ó. 40 centímetros, tá vendo ali? Altura, contando com um pezinho aqui, que ele tem um pezinho de plástico. 37. A profundidade, no caso, até onde você consegue colocar ele, ó, dá 31 centímetros, tá bom? Ele não tem aquela ondulação atrás, então aqui atrás é reto. Ele é mais vazado dos lados, tá vendo? Então, provavelmente o calor vai se dissipar por aqui e do outro lado também, ó. O calor vai ser dissipado pelos lados, isso é muito bacana. A parte interna aqui, ó, do forno, eu já medi mais ou menos pela questão da bandeja, né, ó. Dá os 32 lá, tá vendo? Agora, se você pegar um forno com menos de 25 litros, ele vai ser
mais estreito e também menos profundo, né? Aí você precisa ver o tamanho do espaço aonde você vai colocar o seu forno fryer. Se para você é interessante, eu fiz esse unboxing justamente nesse momento para te mostrar. E tem também a questão das funções aqui, ó. Olha as teclas. Ó, tem a parte de ligar, de desligar, de pausar, aqui a função de air fry, aqui a função de forno, aqui a questão da luz, pré-aquecer. Então aqui você já matou o painel. Aqui você vai girando e aqui ele vai acender de acordo com a sua necessidade. Olha aqui no manual, é como eu havia falado, tá vendo? Ó? Vem com um gancho para você puxar o cestinho de fritura, vem com o cesto de fritura, vem com uma prateleira e aqui, ó, tá vendo? Que é uma assadeira e coletor de gordura. Então, tanto você pode usar para assar as coisas, tanto você pode usar para coletar a gordura. No caso, você vai fazer alguma fritura aqui no cesto de fritura, você pode deixar para cair no coletor de gordura. Tem gente que recomenda você embrulhar no papel alumínio o seu cesto de fritura depois para ficar mais fácil de você fazer a limpeza, porque falaram que impregna muita sujeira se você não lavar na hora. Então fica a dica para você também, tá bom? Aqui falando da questão do shake time, que é a questão que eu falei para vocês de lavar. Aqui vamos na parte de você entender o painel, que aí você já vai mais ou menos ter uma noção de como funciona. Tá vendo aqui, ó, no entendendo o painel digital, aí ele tá mostrando aqui, ó, cada número corresponde a uma coisa no painel, ó. A parte 1 é o display do timer, a parte 2 é o display da temperatura, onde vai mostrar aqui, ó, em graus Celsius. A parte 3 aqui, ó, vai indicar que a programação selecionada possui pausa ou shaking time. Aqui onde tem o desenho do ventiladorzinho, que é essa parte aqui, ó, ele indica que o ventilador está ligado, seja na função air fry ou quando o produto se encontra em resfriamento, tá bom? Aqui, ó, as funções air fry. Olha o tanto de coisa que você pode utilizar aqui nas funções air fry. Frango, peixe, costela, camarão, carne, asa de frango, grill, vegetal, bacon, batata frita, desidratar, descongelar e reaquecer nas funções air fry. Aqui nas funções forno, é tudo aquilo que você pode usar para forno também, ó. É torrar, forno, grelhar, lasanha, pizza, estufa. Tá vendo? Muitas funções aqui, ó. Aí vai explicar como que funciona a função estufa, quantos graus, tudo mais. E aqui segue as orientações do painel. E aqui é a parte onde tá mostrando, né? Para você regular a temperatura, regular o tempo e por aí vai. Interessante? Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais um vídeo aqui utilizando, mostrando algumas funções desse forno fryer, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você também achou interessante esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas dicas do canal, caso você queira fazer a sua compra ou a sua pesquisa. Tá certo? Eu fico muito feliz por você estar sempre aqui ligadinho no canal, na minha opinião. Muito obrigado por ficar comigo até esse momento e eu vejo você no próximo vídeo. Dá uma olhada aí na nossa playlist, olha o tanto de coisa bacana que eu preparei para você. Dá uma olhada aí, vai surgir alguns vídeos bacanas aí e eu te vejo lá. Até breve.